Sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paz, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas. No programa de hoje, upgrade do Uno, lançamento do Mobi e fim do Palio. A Fiat renovou a sua gama de compactos, mas se vê com um peso morto, um quase fracasso e um best-seller fraco. O que esperar do segmento que sempre foi o forte da empresa? Quais são os planos que podem ser colocados em prática e como eles dialogam com as tendências esperadas na Europa? Este episódio, dividido em duas partes, vai falar do futuro do Uno, da volta do Palio e do conceito 120, além da nova geração do Panda. Será que a marca consegue organizar a casa e voltar a brilhar com relevância no segmento que a consagrou? Tem também a volta da história da Fiat com os anos 50, o pós-fim da era Giovanni Agnelli. Vamos lá? Antes de começar este episódio, eu queria trazer aqui os resultados de algumas enquetes feitas pelo perfil Fiat Spotting Brasil no Instagram, que eu acho que tem um pouco a ver com os temas desses dois últimos episódios, mas também de outros sobre os quais a gente já conversou aqui. Essa conta, para quem não conhece, é bem interessante, sempre posta uns Fiats bem legais que eles flagram por aí nas ruas e também compartilha novidades bem interessantes sobre a Fiat. Bem, recentemente eu vi algumas enquetes que saíram por lá, conversei com o administrador, perguntei se eu poderia usar aqui e eu acho que elas ajudam então a exemplificar um pouco dos erros da Fiat que eu comentei no último episódio. Olha só. Os seguidores dessa página foram perguntados se eles achavam que quando o Palio saiu de linha a Fiat fez uma burrada ou se o Palio já estava indo embora tarde. O resultado foi 75% disse que foi uma burrada da Fiat, enquanto 25% disse que o Palio já foi tarde. Depois eles perguntaram sobre o Mobi, daí 70% acha que não faz sentido na linha Fiat, que é um número bem expressivo. E, por fim, o Argo substituiu, 56% das pessoas, dos seguidores dessa página, disseram que não. É claro, é uma enquete informal, não tem um rigor científico, mas ajuda a entender um pouco a percepção do mercado sobre essas ações da Fiat e tem tudo a ver aí com os últimos episódios sobre o Argo, o Uno e o Mobi. Se você não ouviu, é só dar play, são os episódios 4, 5 e 7 e o link está lá no Medium. E desde o último episódio a gente teve algumas celebrações. No dia 4 de julho foi o aniversário do Fiat 500, a Fiat deu a entender que apresentaria o restante da gama do 500 elétrico, mas isso não aconteceu. No lugar está tendo uma ação virtual, no que eles chamam de Casa 500, que é uma espécie de museu online. De qualquer modo, fica aqui os meus parabéns ao Bambino mais que querido, e eu vou deixar o link lá para quem quiser acessar esse museu online na página do podcast no Medium. Enquanto isso, no dia 9 de julho, a Fiat completou 44 anos de Brasil, com quase 16 milhões de carros já produzidos desde 1976 por aqui. Lá no Instagram do 3,5 tem mais detalhes dessa história. E por fim, 2 dias depois, a marca completou 121 anos de existência. Uma marca, obviamente lendária, sem dúvidas, uma das mais antigas marcas de carros do mundo. Para conhecer o primeiro carro da Fiat, passa lá no Medium do 3,5 e você vai poder ver fotos do 3,5, que é o primeiro carro da Fiat.
No meio disso tudo ainda teve o lançamento da campanha da Estrada, que eu acho que ficou sensacional. Se você visitar o nosso Facebook, tem o link para conferir o vídeo, além de algumas informações sobre como ele foi gravado. @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Você também me encontra no Twitter, @jacopaz. E para conteúdo extra, para todos os links das matérias que eu vou citar aqui, medium.com/3,5. Bem, para quem não ouviu o último episódio, ele foi uma espécie de flashback do que aconteceu com os compactos da Fiat aqui no Brasil desde o fim do Mille, né? Isso desencadeou aí uma série de decisões da Fiat e hoje a gente fica com a grande questão de qual é o futuro do Uno a partir de tudo o que aconteceu. Eu disse no fim do episódio que essa nova geração do Uno, né, o que será feito com o Uno é uma dor de cabeça para a Fiat que está longe de acabar e que eu tô ansioso para ver qual vai ser a solução que ela vai dar. E disse também que essa solução talvez passe pelo conceito 120 e é o que a gente vai falar hoje aqui no assunto principal do episódio. Então, março de 2019, Salão de Genebra, na Suíça. O futuro da Fiat era obscuro como poucas vezes foi nessa história de 121 anos da marca. O último grande lançamento da Fiat, né, nessa ocasião, março de 2019, tinha sido o Tipo, feito ali naquele mesmo lugar, mas há distantes 4 anos. A Fiat passou 4 anos sem apresentar nenhuma grande novidade. E o pior, em 2019, a montadora estava completando justamente 120 anos, o que é uma marca notável, como eu disse, a coloca num seleto grupo de empresas longínquas, mais do que centenárias, e responsáveis por fundar o carro como ele é hoje. Mas, apesar de tudo isso, no horizonte da Fiat não parecia haver muita animação. A marca convivia com rumores que deixavam qualquer fã preocupado. Uma venda para empresas chinesas, o desaparecimento da Fiat como marca, a restrição da sua longa história à família Cinquecento, que também envelhecia, tal como o restante da sua gama, sem nenhuma perspectiva concreta de competitividade, eram esses mais ou menos os panoramas para a marca Fiat. Mas eis que, de surpresa, surge uma esperança. Guardado a 7 chaves, o Fiat Concept 120, um simpático carro conceito, roubou as atenções da mostra e se tornou uma das estrelas do evento. E quem diria que uma marca, tida por muitos como moribunda, prestes a morrer, poderia chegar aí a Genebra, o evento mais importante do circuito automotivo, tirando do holofote as marcas do futuro. Foi o que a Fiat fez. O conceito 120 atraiu tantos olhares porque ele mostrou o que a Fiat sabe fazer de melhor: construir carros compactos, inteligentes, inovadores e que dão o próximo passo com a ousadia tipicamente italiana. O carro que foi apresentado poderia ser chamado de modular, uma solução que não parece ter pegado em outros ramos. Alguém aí se lembra dos celulares da Motorola com partes vendidas separadamente? Mas isso se fosse apresentado por uma montadora sem alma. A Fiat fez a proposta parecer viável e interessante graças ao seu legado e é, portanto, fácil entender o nome alusivo aos 120 anos da marca. O 120 é aquilo mais próximo que eu acho que a gente pode chegar de um carro elétrico verdadeiramente acessível no momento aí em que estamos. Porque o 120 aposta no decontenting. Esse termo ele é tipicamente usado pelas montadoras para se referir à prática de remover conteúdo de um carro e torná-lo o famoso pé de boi. Um exemplo prático é a Fiat remover os equipamentos como a central multimídia e o Connect e o limpador do vidro traseiro para lançar o Argo 1.0, uma versão de entrada com um preço menor. Isso é o que chamaríamos de decontenting.
Mas o D-Content do 120 é diferente, porque é isso que seria, né, capaz de permitir o carro de levar a eletricidade para as massas. Basta a gente ouvir aí o segundo episódio do 3,5 para saber que a eletricidade chegou ao 500, mas chegou com um custo elevado, colocando aí os preços do compacto nas versões elétricas na mesma faixa de versões bem mais caras, como as da Abarth, e além disso, elevando o topo. Então, o genial do 120 é que ele vem sem nada. Quer dizer, você tem uma carroceria padrão e equipamentos básicos, que hoje são de série em qualquer carro, e além disso, há uma bateria que dá uma autonomia suficiente para você se locomover aí por um dia na cidade, né, como algo como 100 quilômetros. Mas todo o resto é vazio. Banco do carona, você vai mesmo usar? Ou você prefere um painel de porta que dá para apoiar o braço ou ser um porta-objetos? Ou os dois? Você quer uma central multimídia completa ou prefere usar o seu celular? E o teto? Você prefere como? Você prefere que tenha um bagageiro ali? Você prefere que ele seja panorâmico? Ou aquele tradicional solar que abre? Ou um com carregamento solar capaz de levar ainda mais energia para a bateria do carro? Aliás, você precisa de mais bateria? Dá para comprar uma que dê mais 100 quilômetros, ou então você compra mais uma, vai aumentando, até que você chega a 500 quilômetros, se você quiser. Ah, mas de repente você precisa apenas para uma viagem que você vai fazer no feriado, depois você não vai usar mais, só os 100 quilômetros mesmo. Tudo bem, você pode alugar a bateria extra como você alugaria um carro, por exemplo, e depois você a devolve. Então, é lógico que é algo complexo, né? Com o 120, a Fiat está apresentando um novo modelo de negócios, que exigiria uma revolução não apenas no modo como a montadora lida com seus carros, mas também com os seus parceiros, como os fornecedores de peças e os concessionários. E também no público, que passaria a comprar um carro oco, né? Oco, mas barato, principalmente para os padrões dos carros elétricos. E teria de equipá-lo de acordo com os seus usos e as suas necessidades. Para fazer isso, essa pessoa que compra o 120 poderia ir a uma concessionária, poderia comprar online e receber em casa, ou imprimir em casa se ele tiver uma impressora 3D, ou até mesmo partir para comunidades de fãs do carro, como os grupos do Facebook, o que já acontece com carros usados. Então a indústria do carro passaria a ser focada muito mais em serviços, né? Só para ajudar a ilustrar um pouco, né? Vamos pensar o seguinte: é como se a Apple deixasse de fazer um modelo novo do iPhone todo ano para vender peças que permitiriam que você mesmo fizesse upgrades nele ao longo dos anos. E então ela apostasse, em vez de lançar o iPhone todo ano, em algo que ela já faz, que é oferecer serviços, como o Apple Music, o Apple TV ou o armazenamento no iCloud para arquivos e fotos. Então, com o carro seria um adeus a reestilizações, a séries especiais, troca de linhas que desvalorizam o carro que você tem aí na garagem. Você estaria no controle para deixar o seu carro o mais recente possível, se você quiser. Se não quiser, também não precisa. Então, essa mudança de paradigma parece distante e é difícil de acreditar que não passa de uma conversa fiada de um carro apresentado para impressionar, né? Um carro feito com as cabeças nas nuvens. Mas, algum tempo atrás, oferecer milhões de personalizações com base em combinações de cores, tetos, rodas e adesivos também parecia algo impossível ou algo risível. A Fiat fez. Parte do sucesso do Fiat 500 foi o seu alto grau de conexão com seus clientes, que podiam fazer combinações únicas e deixar o carro com a sua cara. No Brasil, a empresa chegou a tentar algo parecido com o lançamento do novo Uno, mas infelizmente o brasileiro não é o tipo de consumidor que valoriza
tanto a personalização, basta a gente ver aí os nossos carros pretos, pratas e brancos, sem muita personalidade, que andam por aí para garantir um melhor valor de revenda no futuro, em vez de carros coloridos. Esse seria um dos desafios de um carro como o 120. Se tudo vai mudar, também vai ser necessário mudar a cabeça do consumidor. É um papo que faz sentido para a Europa, a meu ver, onde muitos já não ligam mais para o carro como um objeto de desejo. Eu acho que nesse cenário, o 120 poderia conversar com um público que não se relacionaria com uma montadora de veículos. E é aí que reside o acerto da Fiat. Novamente, trazer relevância ao negócio de uma montadora de carros. Por outro lado, e quem gosta de carro, né? Bem, aí eu acho que a Fiat tem o Cinquecento para representar a marca, mexendo aí com esse lado mais emocional dos seus clientes. O que eu quero dizer é que o conceito apresentado pelo 120 pode parecer distante do Brasil, mas ele não está tão distante da realidade. Em um cenário em que as pessoas tendem a não se interessar tanto por carros, ele surge para ser uma alternativa de mobilidade. Lembra daquele papo com o qual o Mobi foi lançado? De pensar em um novo jeito de se mover pela cidade? É isso que é o 120. Algo prático, barato, personalizável, mas personalizável não apenas no design, personalizável realmente em peças úteis. Algo prático, barato, capaz de se atualizar constantemente e assim ser verdadeiramente útil em diferentes ocasiões para que ninguém sinta ter um peso morto na garagem. Esse parece ser o caminho que a Fiat quer adotar na Europa em alguma medida no segmento de entrada, e o 120 seria, nesse cenário, um ensaio para a nova geração do Panda. Aliás, não é por acaso que os designers brincaram colocando um ursinho panda de pelúcia na apresentação do conceito. O 120 é maior que o Panda atual, o que condiz com as declarações dos executivos da FCA de que o segmento A seria abandonado. Na verdade, a ideia parece ser fazer um carro um pouco maior que permita trabalhar melhor essa relação de valor perante o público e assim também as margens de lucro, sem contar que se o modelo de negócios apresentado pelo conceito ganhar a vida de alguma maneira, a Fiat teria aí também uma nova fonte de renda. E só para a gente ter uma ideia, o 120 tem 3,68 metros de comprimento, 1,52 de altura, 1,74 de largura e 2,43 de entre-eixos. Se a gente comparar com o nosso Uno, os números do Uno são 3,82 contra 3,62 de comprimento, 1,48 do Uno contra 1,52 do 120, 1,63 de largura contra 1,74 e 2,36 de entre-eixos contra 2,43 do 120. Já o Panda conta com 3,65 de comprimento, 1,55 de altura, 1,64 de largura e apenas 2,30 de entre-eixos. Ou seja, o que isso tudo quer dizer? O 120 tem dimensões muito estratégicas. Ele é um pouco mais longo que o Panda, ele é bem mais longo do que um Mobi e consideravelmente mais curto do que um Uno. Mas ele ganha de lavada de todos eles quando o assunto é entre-eixos, o que lhe rende um ótimo espaço. É só a gente pensar que o número do conceito, 2,43, é 1 milímetro a mais do que o que tinha o novo Palio. Então aí tem uma boa garantia de espaço interno, sem que se tenha um carro muito grande para a cidade. E o que eu considero mais importante, né? Tudo isso garante que não vai existir uma canibalização com eventuais outros carros da marca. Seja na Europa, onde a Fiat vai voltar a ter um carro no segmento B, seja eventualmente no Brasil, onde a gente tem um Argo. É claramente um avanço em relação ao Panda e aos seus irmãos brasileiros. Além disso, o DNA do Panda é visto nas linhas do 120
que remetem ao estilo quadradão visto no design original do Panda. É uma proposta para ser funcional e não tanto focada em estilo como o Cinquecento. Há um aproveitamento de espaço, há boas sacadas, como a possibilidade de transformar o banco do carona em uma mesa de trabalho dentro do carro. E há ainda uma central de avisos que serve de comunicação com outros carros, ideal para carros e frotas compartilhados, que são uma tendência. E essa central, né, também pode ser usada como um banner quando o carro estiver parado, rendendo uma graninha extra para os seus donos, de acordo com a Fiat. O logo das 4 linhas, né, chamado de Fiat Flag, no lançamento da nova estrada, é quase o mesmo do Panda de 40 anos, né, atrás, e agora serve para indicar o nível da bateria do carro. Nos anos 80 e 90 eram 5 barras e não 4, por isso que eu disse que é quase igual. E toda essa similaridade com o Panda, né, tem também um respingo no futuro do Uno. É aí que entra esse papo. O Panda e o Uno sempre foram carros irmãos, muito parecidos em design e em soluções. Por outro lado, o Uno sempre foi maior que o Panda, o que remete à gama da Fiat na Europa nos anos 80, quando o Panda ocupava o segmento A e o Uno o segmento B. Acho que isso é uma confusão, porque como eles são muito parecidos, todo mundo tende a achar que o Uno e o Panda são de alguma maneira semelhantes, são do mesmo tamanho, mas não, tá? Lá na Europa eles conviveram, foram vendidos ao mesmo tempo, justamente por conta dessa diferença. E daí entra a questão, né, para deixar mais claro, por lá o Uno foi substituído pelo Punto. Por aqui ele seria substituído pelo Palio, mas isso não acabou acontecendo. O Uno continuou existindo e então o Uno ganhou uma nova geração e foi relançado como um carro do segmento A, né? Até porque aqui no Brasil ele foi rebaixado também para um carro do segmento A. Então talvez aí resida essa confusão. Panda e Uno são de segmentos diferentes, apesar de seguirem sempre essa filosofia muito em comum. Isso tudo também seria justificativa para a gente nunca ter tido o Panda aqui no Brasil, porque o Uno foi rebaixado como um carro do segmento A e seria aí onde o Panda atua na Europa. Isso quer dizer que, enquanto em termos de design e nível de acabamento o Panda hoje se equivale ao nosso novo Uno, no tamanho e no preço a equivalência seria mais com o Mobi, em termos de posicionamento. Afinal, por aqui, né, até os anos 2010, um carro de entrada teria de ser maior que o Panda, uma vez que muitas famílias só podiam ter um único carro e os hatches precisavam atender esse tipo de uso em geral. Essa ideia de subcompactos como o Mobi, o Up e o Kwid são a proposta mais moderna, né, que surgiu após a ascensão da classe média e que possibilitou uma maior quantidade de carros por família. Então, se o 120 está atrelado ao futuro do Panda e ele é maior, o Panda teria tudo para finalmente ser equivalente ao nosso Uno, certo? E se o nosso Uno sempre se baseou no Panda, de alguma forma, então a sua nova geração também poderia estar relacionada ao 120, certo? Para mim, essa seria a lógica a se pensar. E pode ser que a nova geração do Uno, cogitada pelo Autos Segredos, como a gente viu no último episódio, mais uma vez seguisse essa mesma linha da nova geração do Panda e seria feito em conjunto, então provavelmente teria relações aí com o 120. Por enquanto, pouco se sabe de concreto sobre a atualização do Panda, né, que é o carro de entrada da Fiat na Europa. Alguns rumores apontam que o Panda vai ser feito que a nova geração do Panda vai ser feita sob a mesma plataforma do novo Cinquecento, o que permitiria ao carro ter versões elétricas, mas por outro lado já existiram declarações de executivos da Fiat, especialmente o Olivier François, que é o presidente global da marca Fiat, dizendo que o Panda continuaria focado em soluções a combustão, uma vez que ele não pode dar o salto de preço, né, que o irmão Cinquecento deu
por conta do seu posicionamento de carro barato, de carro de entrada de fato. Ao contrário do Cinquecento, que tem as suas vendas bem distribuídas em toda a Europa e vende graças à sua imagem, ao seu estilo diferenciado, o Panda tem as suas vendas concentradas majoritariamente na Itália, onde é o carro mais vendido do país, justamente pelo seu preço acessível. Logo, a eletrificação parece um caminho salgado demais para o Panda. Por outro lado, sem ela, o Panda pode deixar de existir, uma vez que algumas cidades já anunciaram a proibição de carros movidos a combustão a partir de 2030. Mais uma vez, isso tudo bate com a proposta do 120 de ser um carro com menos conteúdo tradicional, mas elétrico, sem que isso representasse um grande aumento no preço final. Outra possibilidade pode ser dividir os custos com a PSA, mas nesse caso o cronograma não parece fechar e a PSA também já declarou não ver muito interesse no segmento A. A atual geração do Panda foi lançada em 2012 e nunca chegou a ter um facelift, logo passou da hora já de o carro ganhar uma atualização. É verdade que a Fiat manteve ele com novidades ao longo desses 8 anos, ele ganhou uma versão 4x4, depois ele ganhou novos motores, tem séries especiais, ganhou um sistema semelhante ao Live On, lançado pelo Mob no Brasil, e mais recentemente ele ganhou até uma versão híbrida leve. Ainda assim, né, o peso da idade começa a dar as caras e muitos veículos especializados, né, nisso, em carros, suspeitam que uma nova geração chega aí em 2021. Mas para isso ela já deveria estar sendo desenvolvida e por isso não seria possível esperar pelas soluções da PSA. Por outro lado, é possível que a pandemia tenha impactado alguma coisa aí se esse projeto já está em desenvolvimento. Nesse caso, a nova geração poderia estar tão congelada quanto a do Uno, né, aqui no Brasil, sobre o que a gente conversou no último episódio. Aliás, faria muito sentido, mais uma vez, esses carros serem muito parecidos ou até mesmo iguais. Um projeto em conjunto ganharia escala e diminuiria custos. É claro que o nível de semelhança entre esses dois carros, né, o que seria vendido no Brasil e o Panda, passaria por um outro problema. Ou o Panda realmente teria de se concentrar nos motores a combustão, ou o nosso Uno teria de dar um passo em relação à eletrificação, que parece cedo para nós. Outra corrente aventada no Brasil é que o 120 daria origem não ao novo Uno, mas a um novo Palio. A conexão para mim parece frágil, mas vamos lá, eu vou explicar. Na verdade, quem vai explicar é o Diego Ortiz, em uma matéria do Jornal do Carro, publicada pelo Estadão. O texto saiu na época da apresentação do conceito 120, em 5 de março de 2019, e diz o seguinte, abre aspas. Em junho do ano passado, ao anunciar que a Fiat teria 15 carros novos nos próximos 5 anos, o presidente da FCA América Latina, Antônio Filosa, disse que 63% dos millennials querem um smartphone com rodas. Nós faremos isso também. Ele também deixou escapar que esse carro deveria ser a volta do nome Palio ao mercado. Agora, no Salão de Genebra, a Fiat mostra o 120 EV Concept, um modelo urbano totalmente elétrico que será lançado em 2021. Na Europa, ele será chamado de Panda, olha o spoiler da carinha de um panda no interior. Mas no Brasil, ele vai ser o responsável pela volta do nome Palio ao mercado. O projeto de mobilidade que a Fiat tentou com o Mobi vai ser finalmente concretizado com o novo Palio. Ele será o primeiro compacto elétrico em larga escala no Brasil, o que será muito surpreendente, já que a Fiat estava bem atrás das outras marcas no quesito eletrificação, e daqui a 3 anos será a vanguarda. Bem, eu não duvido, fecha aspas, né? Eu não duvido de que a Fiat seria capaz de fazer isso, tá? Porém, por outro lado, eu não estive na reunião com o Filosa, logo eu também não posso dizer se isso é verdade ou não. Ele de fato falou que o nome Palio poderia voltar no futuro, porque isso foi amplamente noticiado na ocasião.
Mas daí dizer que isso se daria com uma versão do 120, que seria um carro elétrico em larga escala no Brasil daqui a 3 anos, já é outra coisa. Até porque, como a gente viu, o conceito tem um forte elo em termos de DNA com o Uno e com o Panda. Então, para mim, faria muito mais sentido assumir a ligação do 120 com o Uno e não com o Palio. E assumir que existiria um novo Uno e um novo Palio em desenvolvimento faria menos sentido ainda, a não ser que o Palio voltasse para ocupar o lugar do Argo, né? Daí tudo bem ter esses dois projetos em desenvolvimento. O mais provável é que a Fiat tinha em desenvolvimento um novo carro compacto, que pode ou não ter alguma ligação com a eletrificação. E ele seria lançado para substituir Mobi e Uno de uma vez. Ele seria inspirado no 120 e com alguma similaridade em relação ao novo Panda. Porém, ainda mais agora com a pandemia, é impossível dizer se esse carro vai ver a luz do dia e se sim, quando será e como ele será, porque é provável que ele tenha de passar por mudanças para continuar com seu projeto viável. Esse carro ainda não teria um nome definido e por isso essa onda de é novo Uno, é novo Palio, ou poderia ainda ser um nome novo, como a Fiat gosta de fazer, né? Portanto, a meu ver, o futuro da Fiat no Brasil deveria passar por esse compacto abaixo do Argo, mas seria apenas um, não seria Mobi, Uno e Palio, seria um carro só, inspirado no 120, podendo ou não ter aí alguma similaridade, algum nível de compartilhamento com o Panda. Na verdade, eu acho que poderia ser uma versão simplificada da nova geração do Panda, sem uma versão elétrica a princípio, mas que, se quisesse, poderia ser lançado como um carro elétrico. E talvez, né, não como uma versão elétrica, mas quem sabe talvez o primeiro híbrido compacto com o sistema híbrido leve, que é uma tecnologia bem mais fácil de implementar, com menos custos e combinaria com esse tipo de projeto, como já está disponível no Panda e no 500 antigo na Europa. E por que eu falei que deveria ser, que seria isso, né? Porque né, o momento que a gente vive hoje é muito difícil, tá? Enquanto lá na Europa o Panda poderia adotar as ideias surgidas com o conceito 120, aproveitar para implementar alguma coisa desse modelo de negócios novo, eu acho que isso se perderia no Brasil, em grande parte, porque não interessaria o nosso mercado. Não seria nenhuma questão de ser um carro mais simples nesse quesito, é porque eu realmente acho que não teria o apelo. Outro ponto importante que justificaria a chegada desse hatch é o pouco apelo que os subcompactos tiveram por aqui. Né? Para triunfar no segmento de entrada, as montadoras vão ter que, aos poucos, migrar para um modelo semelhante ao do passado para o segmento de entrada, com carros maiores, mais generalistas, sem foco exclusivamente no público jovem, como é o caso dos subcompactos que a gente tem hoje. Até por conta do novo momento que a gente vai viver daqui para frente, né, por conta da pandemia, uma nova crise se instaurando. Sendo assim, eu acredito que há espaço para esse hatch que seja verdadeiramente do segmento A, atuando com uma proposta mais racional, enquanto no segmento B a Fiat poderia explorar mais tecnologia, um acabamento mais caprichado, entregar um carro com um maior apelo emocional. Esse hatch, para mim, tem a cara do Uno, por conta dos traços hereditários do 120, por conta do papel que o Uno carrega hoje, da imagem que ele tem, e por conta do tamanho, né, da proposta. Eu acho que seria muito a cara do Uno. Essa história de chamar ele de Palio, para mim não tem nada a ver, ainda mais se for realmente inspirado no 120. O nome Palio, para mim, pode ficar guardado aí por mais algum tempo,
esperando para ver qual vai ser o futuro do segmento B da Fiat, agora que ela vai voltar a atuar nesse mercado na Europa, ou então ser resgatado em um SUV da marca, porque eu acho que ela vai precisar de um nome forte, de rápida identificação com o público, se ela quiser recuperar o terreno perdido logo, né? Afinal, ela vai ser a última marca a chegar nessa festa dos SUVs. E enquanto isso, só nos resta esperar para ver qual que vai ser o estrago feito pela pandemia. Até lá, a minha aposta é que a gente pode esperar por uma onda de facelifts, de séries especiais e um esgotamento ao máximo do que já está disponível aí. Infelizmente, eu acho que os planos pareciam ótimos, estava muito ansioso para vê-los, mas eu acho que eles vão entrar em um compasso de espera nesse segmento e o que a gente pode fazer é torcer para que algo remanescente deles ainda veja a luz do dia em algum momento do futuro próximo. Que alguma coisa aí não seja cancelada, apenas realmente adiada, porque pareciam ser planos promissores. Nos episódios 1 a 5 do 3,5, nós vimos a história do surgimento da Fiat desde a sua fundação, em 1899, até 1945, quando a marca passava pelo conturbado momento histórico da Segunda Guerra Mundial. O ano que marcou o fim do conflito também representou o fim de uma era, porque um dos principais fundadores da empresa, que tomou a frente da Fiat e se tornou o seu grande comandante e acionista, morreu. Giovanni Agnelli fez de tudo para que a sua empresa assumisse o papel que tinha em sua mente, uma potência do novo mundo automobilístico, enquanto a humanidade deixava de usar cavalos e carroças para adorar o carro como máquina ou simplesmente como uma nova possibilidade de se locomover e chegar a diversos lugares. Agnelli brigou com engenheiros, dissolveu a empresa original, enfrentou operários radicais que tentavam ocupar a fábrica e fez um jogo duplo com Mussolini e a sua ditadura, revelando-se um ator fundamental que influenciou os rumos da Itália na guerra. Enquanto isso, ele tentava manter o controle da sua empresa, lutando contra um controle nazista ou a ascensão do comunismo, que poderia tirar a Fiat das suas mãos. Ele se foi, mas deixou um herdeiro com o seu neto, Gianni Agnelli, uma abreviação de Giovanni Agnelli também. E com isso, a história da Fiat ganhou um novo capítulo de glória, mas também de desafios que levaram quase à sua extinção. A partir de agora e pelos próximos episódios, a gente vai acompanhar a história da Fiat, esse período de transição entre a história do surgimento e a história contemporânea moderna da Fiat. Vamos lá? A guerra acabou. Vittorio Valletta, após ter sido destituído da Fiat e preso pelo seu jogo triplo em meio à guerra, foi finalmente inocentado. Ele foi nomeado presidente da Fiat em 1946, ocupando o cargo até 1966, enquanto preparava Gianni Agnelli para de fato assumir o lugar do avô. Sob sua gestão incansável, a Fiat foi a principal protagonista da reconstrução italiana. Sua gestão também é reconhecida por uma das maiores expansões feitas na história da marca. Ele criou a filosofia terra, mar e céu, e, com ela, a empresa sediada em Turim se consolidou na produção de navios, trens, aviões, veículos pesados e agrícolas, além de carros. Com isso, a Fiat se tornou um verdadeiro gigante industrial. A reconstrução começou. O Plano Marshall, que você deve recordar das suas aulas de história, foi uma ajuda promovida pelos Estados Unidos aos países aliados que lutaram na Segunda Guerra Mundial e agora se viam destruídos, economicamente e estruturalmente falando. Ele chegou à Itália e, claro, à Fiat, que recebeu 598 bilhões de liras italianas para permitir que a empresa sediada em Turim retomasse gradualmente a produção de automóveis. Nessa época, a Fiat ainda contava com o seu sucesso, o pequeno Cinquecento Topolino, o original, além do Millecento e do 1500,
No medium.com/3,5 você pode conferir um post com a história do Fiat Cinquecento e relembrar qual é o Topolino do qual eu estou falando. Mas a importância do Plano Marshall não parou por aí. Como eu disse, os países estavam devastados também fisicamente. Muitas cidades foram destruídas. Turim, por exemplo, foi uma das mais bombardeadas. Por isso, o montante enviado pelo governo Truman também contribuiu para a reconstrução das cidades. E a infraestrutura dos países foi repensada com a construção de mais ruas e novas rodovias, o que acabou por disseminar a cultura do carro, seja para pequenas distâncias, seja para viagens maiores a bordo das 4 rodas. Com essa transformação no modal, a Fiat deu início a um processo de modernização radical que resultaria na renovação da sua gama, introduzindo melhorias na estrutura de seus carros e novos motores. Mas Valletta manteve o foco nos segmentos mais acessíveis, na produção de carros pequenos, entre 500 e 1.000 cilindradas, veículos que seriam baratos para comprar e manter. Em junho de 1948, lançou o Cinquecento-B, que no ano seguinte seria substituído pelo Cinquecento-C. Ambos eram acompanhados de uma versão Station Wagon, o Cinquecento Giardiniera, com capacidade para 4 pessoas e mais 50 quilos no porta-malas. Só esses carros venderiam quase 400.000 exemplares entre 1948 e 1955. Ou seja, a ajuda do Plano Marshall estava dando certo e se traduziu em um desenvolvimento concreto e eficaz para a Fiat, que, com muito dinheiro e tecnologia, foi capaz de mudar completamente as suas linhas de montagem. A fábrica passou a contar com processos automatizados e logo se tornou um símbolo do Fordismo na Itália. Isso rendeu à Fiat um cenário confortável na Itália durante muito tempo, uma espécie de monopólio em virtude da sua dominância de mercado. A empresa contava com 3 divisões: a Fiat Avio, voltada ao segmento de aviação, a Fiat Grandi Motori e Ferroviaria, concentrada em veículos grandes, marítimos e a diesel, além de equipamentos de força, locomotivas e carros ferroviários, e a Fiat Auto, que se dedicava à fabricação e montagem de automóveis. Mas essa estrutura monolítica altamente verticalizada, para não dizer burocrática, da Fiat tinha sempre como prioridade o seu negócio principal, de automóveis, e começava a apresentar alguns problemas. Bem, é isso, este foi o episódio de hoje. Muito obrigado a você que me escutou até o final. No próximo episódio, a gente vai ver como foi a transição da era Valletta para a era Gianni Agnelli, o neto do fundador da Fiat. Amava a empresa como seu avô, mas não poderia ser mais diferente de Giovanni. Um abraço e até a próxima!